misturar no espaço diferentes culturas, para que a gente consiga com isso. É uma estratégia que a gente usa para poder manter o controle populacional, né, de insetos, né, favorecer insetos predadores, benéficos, né, e com isso manter a sanidade a médio e longo prazo da propriedade. E isso, consequentemente, nos traz uma diversidade de produção, então a gente produz várias coisas numa menor escala, né? Então, isso torna difícil a nossa adequação ao que eu vou chamar aqui de mercado convencional, né? Que seria, por exemplo, uma rede de supermercados, né? Então, para você entrar numa rede de supermercados ou fornecer para restaurantes, você precisa, eles exigem padrão, que a agroecologia tem uma ideia de padrão totalmente diferente, né, do meio convencional. Então, a gente vai ter alimentos, a gente respeita a época de plantio, né, a sazonalidade dos alimentos. Então, o nosso alface no inverno vai ser grande e bonito, e no verão, se a gente não colher ele pequeno, ele apodrece no canteiro, né? Então, a gente dificilmente consegue esse padrão que o mercado convencional quer e a escala que ele exige, né? Então, quando eu cheguei no grupo Flor do Fruto, a gente tinha essa dificuldade de comercialização. A gente tem até hoje uma família que tem uma pequena agroindústria que fornece para uma rede de supermercados, e praticamente a comercialização do grupo era voltada para essa agroindústria fazer o alimento minimamente processado e entregar nessa rede de supermercados. Mas só que ela não tinha capacidade de absorver a produção das outras 5 famílias. Então, eu e os meus colegas da época, a gente foi em busca de alternativas de canais de comercialização, tendo aí uma base acadêmica, vamos dizer assim, né, sabendo aí os conceitos de circuitos curtos, sabendo um pouco de políticas públicas, de compras institucionais. Então, a gente começou a revirar esse balaio aí. E a gente, a princípio, a gente conseguiu, via a Prefeitura de Florianópolis e CONCAP, participar, a gente conseguiu iniciar uma feira orgânica, que é a Feira Viva Cidade, que é um projeto da Prefeitura de Florianópolis, que acontece todo sábado ali no Largo da Alfândega. A gente conseguiu isso lá em 2014, né? Foi quando a gente conseguiu esse projeto. Ainda hoje a feira funciona lá no centro, na Alfândega, né? Então foi o nosso primeiro canal assim, de venda direta que a gente conseguiu abrir, que começou a dar um alento, vamos dizer assim, porque quando a gente chegou no grupo a gente viu um certo desânimo das famílias, né? Em função de continuar na atividade, em função dessa dificuldade de comercialização. E, concomitantemente, a gente também foi atrás da questão do PNAE, que é a merenda escolar, né? A gente foi ver no município de que forma o município lidava com a merenda escolar. Para quem não sabe, né, a merenda escolar é um recurso que vem do governo federal, via o Ministério da Educação, né, que obriga municípios e estados a comprarem um percentual desse recurso que é enviado pelo MEC, né. Atualmente, esse percentual é de 30%, mas já há uma legislação, né, sendo votada para que esse percentual aumente para 45%. Então, pode ser que o ano que vem a gente tenha essa vitória. E, à época, o Biguaçu comprava então, as prefeituras, elas precisam comprar no mínimo esse 30% da agricultura familiar.
para poder garantir esse recurso. E à época, a Biguaçu comprava esse 30% de cooperativas de fora do estado, do Paraná. Né? Comprava de leite e iogurte, porque só para cumprir esse 30% para poder continuar recebendo o recurso. E a gente foi conversando, principalmente com as nutricionistas do município, né? A gente teve um apoio muito grande da IPAGRE nesse processo. Então, em 2014, a gente foi montando aí não só os agricultores do nosso grupo, do Flor do Fruto, mas também outras famílias de agricultores do município. E ao final de 2014, nós juntamos aí 17 famílias que estavam interessadas em fornecer para a merenda escolar do município. Né? Nós estávamos interessados, a prefeitura estava interessada. Aí, primeiro gargalo da política, logística. Biguaçu tinha, na época, 22 escolas. Então, por exemplo, se cada família fosse entregar, no caso, cada uma, 17 famílias, né? Você pega o ano, geralmente o ano escolar tem 40, 42 semanas, né? Então, teria que entregar toda semana, durante 42 semanas, em 22 escolas. Então, à época, o valor que cada família podia vender no PNAE era de 20 mil, né? Hoje é de 40. Então, pega 20 mil, divide por 42, e divide por 22, não paga gasolina, não tem nem como sair de casa para entregar. Então, a gente descobriu uma outra coisa, a importância da cooperação e da associação. Né? Se a gente não nos uníssemos como um grupo, a gente não conseguiria transpor esse obstáculo. E assim a gente fez, a gente se reuniu, as 17 famílias, não vamos entregar todos juntos. De que forma? Nós, que era o sogro de uma família, tal, ele se propôs, ele tinha lá um salão que ele tinha montado, assim, e ele propôs transformar aquele salão na nossa central, né, de distribuição, vamos dizer assim. Então a ideia era todos entregarem ali, ele separar e levar para as escolas. E assim foi feito. Nós assinamos em 2015 o contrato com a prefeitura, né? À época nós nos identificamos como um grupo informal de 17 famílias e todos levavam lá na segunda-feira cedo com o senhor Evaldo, eles separavam por escola e entregavam, e para ele fazer esse trabalho nós pagávamos 10% da nota que a gente estava entregando. E deu muito certo, né? Essa estratégia. E ao chegar ao final do ano, a prefeitura aprovou a questão das entregas, porque a qualidade dos alimentos que chegavam na escola mudou da água para o vinho, né? Porque eram alimentos que eram colhidos de manhã cedo e entregues à tarde. Né? Então, houve uma revolução dentro das escolas com relação à alimentação. As crianças de Biguaçu até hoje comem açaí na merenda escolar. Né? E isso tudo em função de uma política pública, né? Que é a do PNAE. Porém, para a prefeitura, era na parte de licitação e compra, foi um verdadeiro pandemônio, porque eram 17 notas que eram entregues por semana, notas feitas à mão, né? Então isso gerava 17 empenhos, 17 ordens de pagamento, 17 depósitos por semana. Então era uma avalanche de documentação que o pessoal da licitação não queria lidar com isso. E isso fez com que a gente, em 2016,
a gente formasse a cooperativa Sabor da Terra, que hoje conta com 62 famílias participando, né? Ali de Biguaçu, de Antônio Carlos, algumas de Santa Amaro, voltadas para a entrega da merenda escolar e do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas a cooperativa hoje, ela vai completar 10 anos o ano que vem, né? E o sucesso dessa cooperativa é porque ela funciona de uma forma muito simples. Saiu a chamada pública para a merenda escolar, digamos que o Altair, nosso amigo, ele vai entregar banana. E na chamada pública a banana vai ser fictício, R$10 o quilo, né? Então, o Altair vai fazer uma nota de R$10 para a cooperativa vai fazer uma nota de R$10 para a prefeitura vai pagar R$10 para a cooperativa, e a cooperativa vai destinar desses R$10, 10% para o responsável pela entrega, 1,5% do Fundo Rural, que é a aposentadoria, né, da agricultura, e 5% para a cooperativa pagar os custos de funcionamento. O restante vai para o Altair. Então, numa conta simples de padaria, a família consegue ter o controle exatamente do que ela vai receber. Por quê? Porque nós criamos a cooperativa para ela ser um meio para as famílias poderem ter acesso à política pública. Não é a cooperativa perguntar para o Altair, Altair, quanto que tu faz a banana para a cooperativa? Consigo vender a 4. E aí a cooperativa vende a 10 e os outros 6 a gente vê lá no final do ano o que ele faz. Não, a cooperativa só está ali para poder viabilizar o acesso da família à política pública. E essa mesma ideia de organização a gente também fez para as feiras, né? Por exemplo, o Grupo Flor do Fruto hoje ele conta com 12 famílias. Nem todas têm a possibilidade de ir à feira, participar da feira. Então as famílias mandam as suas produções, né? Então hoje nós temos quatro agricultores que são responsáveis pelas feiras, né? Eu sou um deles, o seu Paulo, o Gedean e o Joilson, né? Então, nós 4 fizemos as feiras. Hoje, o Joilson faz a feira no Oca Floripa, no Campeche, 2 vezes por semana. Eu faço uma feira no Rio Tavares, outra em Jurerê, que eu fiz hoje, antes de vir para cá. E no CCA, no Centro de Ciências Agrárias. E o Gedean faz comigo no CCA e a feira Viva a Cidade no Centro de Florianópolis no sábado. Então, nós 4 conseguimos escoar a produção do grupo por intermédio das feiras, né? E na feira a gente tem uma transparência parecida com a da cooperativa, né? Então, a família manda o alimento, a gente, ao longo dos anos a gente foi organizando essa produção, né? Então, cada família ficou responsável por alguns produtos, por alguns alimentos que são comercializados na feira. Então, a gente vai se ajudando nesse sentido. E a família ela estabelece o preço que vai ser vendido na feira. Então, uma coisa que a gente leva muito em consideração é a autonomia da família agricultora poder dizer o quanto vale o seu trabalho, né? Então isso é muito importante. Então por isso que a gente leva muito a sério essa questão de a família determinar o preço que vai ser vendido. E a gente leva esse alimento para ser vendido na feira. Esse alimento é vendido, a gente desconta 5%, que é o que geralmente a gente dá de desconto para o consumidor que paga em dinheiro. E porque é o que a gente geralmente gasta com a maquininha de cartão, né?
Então é a taxa da maquininha de cartão que, quando não é passado na maquininha, a gente dá o desconto para o consumidor, né? E esse desconto a gente faz do alimento que a família manda para a feira. E a gente também faz um desconto de 10% para ajudar na questão da logística de levar e trazer o alimento, né? Então, a gente faz também dessa forma transparente para que fique claro que cada agricultor vai receber. Então, a gente faz um rateio toda segunda-feira do que foi vendido durante a semana, né? É uma forma simples de a gente se organizar, transparente, que fez com que o nosso grupo tivesse uma consolidação assim, na questão da comercialização, né? Mas o que preocupa a gente assim, também, por isso que é tão importante num espaço desse a gente ter a oportunidade como produtor, né, representando aqui as famílias agricultoras, tem famílias que ainda estão, que eu diria, num limbo, né? Que seriam as famílias, por exemplo, que têm dificuldade de ter acesso à DAP, né, que seria, digamos assim, o RG do agricultor. A família que não tem a DAP, ela é invisível para o Estado, ela não tem direito a crédito, ela não tem direito a participar dessas compras institucionais, né? E então fica muito difícil essa família se manter, né, se ela é invisível para o Estado. As famílias que estão em transição agroecológica, hoje, por exemplo, tem muitas famílias que querem sair da produção convencional, que procuram a rede Ecovida para poder fazer essa transição, né? Mas a dificuldade é que, a partir do momento que ela assume o compromisso de produção da transição agroecológica, aquele alimento que ela vai passar a produzir, apesar de limpo, ele ainda não tem a certificação. Então ela não consegue agregar valor ao alimento que ela vai produzir. E então as famílias em transição também estão nesse limbo, assim, né, de comercialização, de políticas públicas, que a gente precisa pensar aí como universidade, como apoiadores da agricultura familiar, de a gente poder atender esse contingente que é imenso, né? E que infelizmente acaba ou saindo do campo, né? Ou indo para a produção convencional, porque não consegue transpor esse período de transição agroecológica. Então, as políticas públicas estão aí para isso, né? É uma luta que a gente faz já há algum tempo, dentro dos conselhos, dentro de incluir, por exemplo, como grupo prioritário as famílias em transição agroecológica para ser um público dessas políticas. Não sei, eu acho que eu já estou me excedendo do tempo, né, professor? Mas esse é um pouquinho assim da nossa experiência com as feiras orgânicas, com as compras institucionais, né? Que eu creio que é uma ferramenta fundamental para que a gente possa manter as famílias no campo. São políticas fundamentais para a valorização da produção agroecológica, né? Hoje, ainda bem, a gente tem prioridade nessas políticas, mas ainda há bastante caminho a ser trilhado aí para que a gente possa promover, de fato, aí a agroecologia.